Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Ora então, boa noite. Cá estamos nós para mais uma edição de Conversar é que a gente se entende. Hoje temos connosco o Manuel Ribeiro. O Manuel Ribeiro não precisa de grandes apresentações, já lá iremos daqui a pouco. Para já, vamos ouvi-lo. Sua guitarra foi a primeira coisa que ouvimos, neste caso não pela voz do Manuel Ribeiro, mas pela sua guitarra. Manel, boa noite.
Boa noite, Veríssimo. Tu és um homem que não só tocas guitarra, como nós ouvimos, como as constróis. Sim, quero dar as boas noites a todas as pessoas que estão neste momento a ver este programa, e quer seja em diferido, quer seja em pós-gravação, não é? Conforme nas redes sociais, e agradecer o teu convite. Agradecer o teu convite, que é uma experiência nova para mim, passar por uma prova, digamos, um programa de rádio. Já tive várias experiências e há mais uma aprendizagem. Sim, construo guitarras também. Como é que nasceu o bichinho da construção? É uma história antiga, Veríssimo, é uma história antiga. Este bichinho da construção começa numa escola de fado com o Jorge Gomes, professor Jorge Gomes, Dr. Jorge Gomes, em 1978-79, em Coimbra. Uma escola de fado onde eu fui ter aulas de guitarra com o Jorge Gomes, grande mestre de muitos guitarristas de Coimbra. Também foi meu mestre. E Jorge Gomes começou a construir a guitarra e eu fui assistindo, raspando, mas não construí lá uma guitarra. Não foi o primeiro instrumento de cordas que eu fiz. O primeiro instrumento de cordas que eu fiz, o primeiro cordofone, foi um bandolim. Sim, um bandolim. Depois, claro, construí o bandolim, e em 1994 ou 95 a minha mulher, numa visita que nós fizemos às oficinas de Domingos Machado, o mestre Domingos Machado em Braga, em Tebosa, encomendou uma guitarra que eu fui assistir aos fins de semana. Saía de Aveiro, vinha a Aveiro, ia de carro assistir à construção da minha guitarra que tenho. E pronto, e o bichinho já vinha das construções dos bandolins de Coimbra, e resolvi começar a construir guitarras portuguesas, que não é um instrumento fácil de construção. Não aconselho ninguém a começar por uma guitarra, aconselho a começar por um cavaquinho. Tens ideia quantas é que já construíste até hoje? Tenho. Não tenho, porque eu agora tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas 12, 10, talvez 10, 12, ora, 12, talvez 12. Esta guitarra que trouxeste hoje foi construída por ti? Esta guitarra que acabei de tocar foi construída por mim em 2021. Foi no tempo da pandemia? Foi a guitarra da pandemia. Sofreste com a pandemia? Eu sofri com a pandemia. Todos sofremos com a pandemia, Veríssimo. A pandemia veio mostrar-nos a nossa fragilidade mundial, a nossa dependência de uma interdependência entre nós todos a nível mundial, e pior ainda, que a grande realidade veio mostrar, isto na minha opinião, que fica por aqui, é só a minha opinião, o pior das pessoas veio ao de cima. Também. Mas no teu momento bom, construíste aquela guitarra. Deu-te muito gozo esta construção, mais do que as outras? Dá sempre. É o seguinte, a construção de um instrumento é um trabalho contínuo de melhoria, quer nas técnicas, quer no conceito, quer nos nossos ideais que tiramos do instrumento. Isto é, eu termino uma guitarra, já estou a pensar uma outra. Porque nós estamos sempre à procura do melhor instrumento, do melhor som. E uma guitarra feita em termos artesanais é um processo que nós usamos materiais vivos da natureza. Nesta guitarra, e sobre este caso desta guitarra, eu temos 4 madeiras distintas, madeiras de 4 continentes. Eu até costumo dizer que, tal qual a cruz de Cristo foi feita de 4 madeiras diferentes, ouvi essa história, li a Bíblia, não está lá nada escrito sobre isso. Mas fica bem. Esta guitarra tem as ilhargas e o fundo em pau santo da Índia, tem o tampo em spruce Europa, tem o abraço cedro das Honduras,
América Central neste caso, e a escala em ébano, África. Portanto, a escolha deste instrumento, destas madeiras, a sua orientação das fibras, a parte interior, como é que escolhemos, como é que colocamos as barras harmónicas, tudo isso obedece a um estudo e estudos mesmo. E até conceitos matemáticos mesmo. E o que é engraçado e te dá muito gozo, com certeza, é sentires que a tua arte já começa a ser seguida, nomeadamente por alguém da tua família, e o teu genro, nomeadamente, e tens depois a tua neta que já toca com uma guitarra feita pelo pai e tem uma guitarra feita pelo avô. Certo. Isso dá-te muito... Dá muito gozo. O meu genro ainda não construiu guitarras portuguesas, mas irá construir. Constrói muito bem, porque teve toda a literatura e todo o apoio à literatura, porque lá em casa eu tenho bastantes livros. Inclusive ele manda vir livros também. Temos uma literatura associada à construção dos instrumentos. Além da literatura, porque nós temos que ir buscar o que existe, os mestres. Tenho um relacionamento com mestres construtores, desde um que eu citei em Braga, o mestre Domingos Machado, que aprendi muitíssimo com ele. As primeiras madeiras que eu construí um instrumento, uma guitarra, foi ele que me ensinou, que ele me deu as madeiras e disse, com o seu sotaque bracarense, com todos os alhos, que eu não vou aqui repetir, por favor, não comece com uma guitarra, comece com um cavaquinho. E ele tinha razão, porque eu estraguei muita madeira para construir guitarras. Com cavaquinho, deve-se começar com um cavaquinho, que é um instrumento mais simples, mais fácil de manusear. Não é mais simples, é mais fácil de manusear. E não está tanto sobre tensões de construção como está uma guitarra. Deixando a construção por momentos, como é que te apetece a apetência, penso que é miúdo, para a música? Ou é miúdo ou é adolescente, não sei. É desde miúdo. Na verdade, eu nunca tive grandes aulas de música. Tive aulas com mestres de guitarra. Tive aulas de bandolim na Tuna Académica, do qual eu toquei e fui da direção. Com o mestre Tobias Cardoso. Bandolim, porque violas tinham eles muitas. Para serem tocadas, e muitos candidatos a tocar violas, que era o instrumento que eu aprendi como autodidata. E então colocaram-me um bandolim nas mãos e eu lá toquei umas pecinhas, uma pauta mínima, rudimentar, uma leitura rudimentar, e entrei na Tuna. E depois da Tuna saltei para a guitarra portuguesa com o Dr. Jorge Gomes. Na verdade, a falha da minha geração não é falha, era a geração que tinha, era o time que havia, não havia outro, nem era mau nem era bom, era o que era. Ali de uma criança no meio dos pinhais, terras de areia, de estradas de areia, sem luz elétrica, sem televisão, sem rádio, só não havia rádio, telefonia. A música era a que eu ouvia cantar à minha irmã e às amigas da minha irmã quando elas trabalhavam no campo, cantavam nas colhedelas dos feijões, eram as músicas que eu ouvia, as tradicionais. As cachopas cantavam e trabalhavam. Era interessante. Não é? Estás a falar da tua terra, que é o Escoral. O Escoral. O que é o Escoral para ti? Eu costumo dizer que o Escoral é o centro do mundo, porque eu nasci lá. Eu sou uma pessoa que conhece muitos países do mundo, não muitos, mas bastantes, mais especialmente devido ao meu trabalho, e quando quero regressar à calma, tenho que regressar lá ao Pinhal. É isso, no fundo, é um equilíbrio entre uma vida de quem está no mundo, de quem vive tudo à volta, de quem está hoje estou a falar francês ou inglês ao telefone, estou a trocar mails, agora a maioria é em inglês, e depois volto à terra, volto àquela, como quase o retorno à mãe, é no fundo um retorno às nossas raízes, mas não é a aldeia mítica, que essa não existe.
Se já morreu, já passou, já não existe. Que o passado não existe, como eu costumo dizer. Mas pronto, é aí que eu me encontro. Mas, sim, é uma espécie de, digamos, há momentos até de isolamento, autêntico isolamento, para estar mais só. Até que ponto é que as engenharias te ajudaram a começar a construir coisas, neste caso instrumentos? Eu desde miúdo construía os meus próprios brinquedos. É verdade. Construía os meus carrinhos de rodas, os meus carrinhos de barro, desenhava tudo. A engenharia é por acidente, porque eu não tinha outra hipótese. Eu fui para a escola primária com 7 anos, nos Barrins, e a professora chamou o meu pai e a minha mãe e disse: o seu rapaz, o seu filho tem que ir estudar. Um problema. Sr. José, disse a professora, de boa memória, Ascensão, de Cantanhede. Já partiu. A professora Ascensão, portanto, o menino tem que ir estudar. O menino tem que ir estudar, nem que você venda na terra. E o meu pai andava a comprar terras. Entrou ali num problema. Não andava a vender. Não andava a vender. Ele estava comprador, não estava vendedor. E então ela até disse: nem que ele vai abrir a escola industrial em Cantanhede. Irá abrir dentro de um ano, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a escola industrial Cantanhede. Mas se ela atrasar, nem que ele vá para o seminário. E o meu pai disse: seminário não. E portanto eu fiz fazer o ciclo preparatório e fiz a escola industrial de Cantanhede. Escola industrial de Cantanhede, escola industrial da Figueira da Foz. Industrial e comercial à altura, só que eu segui a parte industrial. Ora, de ir a um curso complementar de mecanotecnia, só tinha um caminho. Era seguir a engenharia. E trabalhas numa empresa em Aveiro? Eu trabalho numa empresa do Distrito de Aveiro, em Águeda. Neste momento trabalho em Águeda, já numa empresa de fundição injetada de alumínio sob alta pressão. Já há muitos anos? Bastantes. Já fez 29 anos. Sentes-te um homem... Acho que já fiz o meu percurso como engenheiro. Fiz o meu percurso, estou neste momento, tenho 63 anos, quase 64, já. Se chegar a outubro farei 64 voltas à volta do Sol. E portanto estou na fase de, digamos, tenho que pensar no desmame, não é? Porque também terei que largar aquilo. No entanto, o trabalho, a fábrica absorve bastante a minha mente. Por isso, a necessidade da construção de instrumentos, a necessidade de tocar, a necessidade, outra parte do equilíbrio. Quando é que descobriste Carlos Paredes? Ouvia a música dele. Descobri Carlos Paredes em 1979, no dia em que foi comemorado em Lisboa os 30 anos de um país que não existe. Já não existe. Os 30 na Sociedade Nacional de Belas Artes. Eu fui com outro elemento da direção pedir um subsídio à Fundação Carlos de Gulbenkian para irmos ao primeiro Festival Internacional de Tunas em Santiago de Compostela. E encontramos Carlos Paredes num restaurante lá ao lado da Fundação, perto da Praça de Espanha. Ele estava com a guitarra. O meu colega da Tuna, de nome Pinguinhas, que nunca mais o encontrei, um alentejano, conhecia-o da política e apresentou-me. E Carlos Paredes disse: vamos tocar a tal sítio. Ele estava com a guitarra. E nós aproveitámos e fomos. Tivemos um convite especial, onde eu assisti ao aquecimento de Carlos Paredes, na guitarra, o Alvi, cantou o Francisco Fanhais, também, e o Mário Viegas disse uns poemas. E Carlos Paredes esteve ao meu lado a conversar comigo. Era um homem dos seus 50 anos, talvez, 50 e poucos, na altura. E eu com 19, 20. É um mestre para ti. É. E ele disse: tocas a guitarra? Eu disse: não. Perguntou-me onde é que eu era e perguntou-me: jogas nos flippers, que era aquele jogo? Sim. Eu disse: não, aquilo não dá gozo. E ele pôs-me a mão no ombro e disse, olhou-me para as mãos e disse: tu tens de tocar a guitarra.
E eu assisti a Carlos Paredes a aquecer e assisti numa cadeira ao lado do embaixador da República Democrática Alemã, um país que não existe, a um concerto de Carlos Paredes, onde ele apresentou as peças clássicas e umas novas que eu nunca se tinha ouvido, não existia gravações, que depois ele introduziu no CD, no livro, no LP, Espelho de Sons, que era o canto do trabalho, o canto de amor, o canto do rio. Ele apresentou toda essa série de pequenas, essas suítes completas ali. É qualquer coisa espetacular a vir aquele homem a tocar. Porque não era só ele, aquilo era um conjunto. Era qualquer coisa do outro mundo. E então eu venho da Tuna, arranjei o subsídio para irmos ao Santiago de Compostela e perguntei a Tobias Cardoso: onde é que eu posso ter aulas de guitarra? E ele disse: é simples, vais à Vagão Lisa, está lá a trabalhar o Jorge Gomes, falas com ele que eles vão abrir uma escola, a Câmara de Coimbra vai abrir uma escola de guitarra. E foi aí que começou. E foi aí que começou. Aos 20 anos comecei a tocar guitarra. E nunca mais paraste? Não, nunca mais parei. Tu és uma figura muito conhecida em Mira pela guitarra. Também pela guitarra. Participaste já aqui em muitas sessões, até em 2012, numa homenagem que se fez ao Zeca Afonso e ao Adriano Correia de Oliveira. Tocaste com o Rui Pato aqui. O Rui Pato, o que é que representa para ti? O Rui Pato eu já lhe disse pessoalmente. O Rui Pato para mim era assim que eu queria tocar viola. Quando eu comprei aos 15 anos, o meu pai me comprou a primeira e ainda lá tenho. Eu imitava. Era assim que eu queria tocar como ele. E o Rui Pato para mim é o crescimento, é o meu crescimento e a minha formação como pessoa e como homem e como cidadão. Porque por trás da viola de Rui Pato estão as palavras cantadas de Zeca Afonso. Exato. São as palavras de Zeca Afonso. E Zeca Afonso mal sabia tocar. Sim. Era um miúdo, foi um menino de 16, 17 anos que tocou. Porque era a idade do Rui. Quando ele gravaram a primeira vez. O Rui começou a tocar com 17 anos com o Zeca Afonso. Pois. E levado pelo pai dele, o grande fotógrafo jornalista Rocha Pato. Rocha Pato. Exatamente. Que eu tive o prazer de conhecer. Eu não tive esse prazer. Adriano Correia de Oliveira é outro nome que marcou, além do Zeca Afonso, a canção nacional, a canção de intervenção, a música propriamente. Sim, chama-se intervenção, mas eu diria mais. São músicas que são tão intrínsecas a nós que quase que fazem parte do quase, entre aspas, do nosso folclore. Uhum. Porque porque são baseadas na simplicidade, apesar da sua complexidade e da sua complexidade na mensagem, inclusive na elaboração dos acompanhamentos e dos toques. Mais José Afonso, no meu caso, e Adriano também. Porque Adriano marca uma posição ainda inquietante de igual modo com o José Afonso, porque há qualquer coisa que está escondida e não nos querem mostrar. Há mais qualquer coisa para o outro lado da montanha. Há qualquer coisa mais. E nós temos que ir à procura dela. E essas músicas lembram-nos a nós que temos que ir lá. Vamos fazer aqui uma pequena interrupção, porque há ouvintes, parece que o Jorge tem uns ouvintes que querem mandar mensagens para nós. Vamos ouvir? Pois, com certeza. Boa noite, Sr. Manuel Ribeiro, bem-vindo ao estúdio da Rádio Mira. Boa noite, Veríssimo. Boa noite. E lá para casa, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o local nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa A Conversar é que a gente se entende, moderado pelo António Veríssimo. Hoje convidado com um homem que com certeza que vai ficar ainda a ser mais conhecido do que já era com a guitarra portuguesa. Eu tenho uma pergunta para fazer daqui um bocadinho, se o Veríssimo me permitir.
Sim. Entretanto, boa noite também para o Domingos Neto, que nos escuta e vê. Ele diz aplausos e saudações. Boa noite a todos, em especial ao convidado Manuel Ribeiro. Obrigado, Domingos Neto, também por estar aí. O Quimbino, Joaquim Silva, que nos escuta desde Matosinhos, envia também as boas noites para a Rádio Mira. Boa noite a todos em estúdio. Obrigado e deseja bom programa. Obrigado ao Joaquim Silva. O Manuel Jorge, boa noite para o Manuel Jorge também, que envia as boas noites para dentro e fora do estúdio. Estou a apreciar o programa, boa continuação. Se quiserem, e todos os restantes que estejam a seguir-nos, podem colocar as questões que assim entenderem, que tanto o Sr. Manuel Ribeiro como o António Veríssimo responderão. Veríssimo, se me permite, eu gostaria apenas de colocar uma questão ao Manuel Ribeiro. Tenho estado a ouvir muito atentamente e como... Bom, aprecio bastante a guitarra portuguesa, mas neste caso concreto aprecio ainda muito mais a construção da guitarra portuguesa. E eu perguntava ao Sr. Manuel Ribeiro, se ele nos quiser dizer, claro, como esta guitarra que há pouquinho viram e que se calhar se pudesse pôr em cima da mesa até era agradável. A minha pergunta é realmente quanto tempo... pode deitar mesmo em cima da mesa. Sim, exatamente. Na outra câmara daqui um bocadinho já se vê. Perguntava-lhe quanto tempo demorou a fazer essa belíssima guitarra. É uma pergunta que todos nós que eu recebo de muita gente e não respondo porque eu não sei responder a isso. E um engenheiro que devia saber calcular todos os passos, todos os tempos e os métodos. O engenheiro sabe, o engenheiro sou eu, sei fazer esse cálculo todo. Mas aqui não há tempo calculado. Não pode haver tempo calculado, nem o há. Ora, aí está, é uma beldade. Não há tempo calculado. É compreensível essa pergunta, tendo atenção às ideias vigentes do conceito de tempo e de trabalho. Só isso dá-me um outro programa, falarmos sobre isso, no tempo e na época em que nós estamos da inteligência artificial, na indústria 4.0, digamos, já se fala num pós-humanismo, e até podemos pensar que nós temos um direito à preguiça, um direito ao lazer, e transformar o lazer em coisas úteis e em trabalhos também de economia, porque a economia não é só medida em tempo. Eu não sei quanto tempo é que demora a construir uma guitarra. Sei que começo e que tenho que separar às vezes, porque isto é trabalhos, são trabalhos cuidados, muito cuidado. Estamos a trabalhar conforme eu penso que já disse, com uma madeira de uma árvore que tem a memória do vento, que tem a memória do tempo, do sol, dos tios. Só este tempo, se contarmos todos estes risquinhos, aqui estão mais de 100 anos ou 120 anos de um pinheiro a crescer no alto, lá no topo dos Alpes. Aqui na Índia, na floresta indiana, também mais de 100 anos. Mais de 100 anos aqui na América do Sul e centenas de anos para este pedacinho de ébano. Portanto, é quase, eu diria, sagrado. Compreendo perfeitamente. Deixa-me só acrescentar também e dar as boas noites à Maria Tomásio, que também nos está a seguir, que envia as boas noites para a Rádio Mira. Manel, nós este tempo que passou, estes meses, estes anos, em termos de amigos, perdemos alguns amigos comuns, mas há um homem que eu te queria falar aqui, que falasses um pouco dele, o Carlos Carranco. É uma força da natureza. O Carlos era uma força da natureza. Aquele homem tinha, digamos, passo o exemplo, tudo aquilo era a coração ao pé da boca. Ele
ao exprimir-se, ao dizer o que queria dizer, dizia-o com uma força única, que era a dele. Tenho uma história pessoal com ele. A minha filha é apreciadora da leitura de Miguel Torga. E lá em casa andavam os livros dos diários. No diário 1 havia vários diários, mas não havia o conjunto dos diários de Miguel Torga. E onde é que eu encontro? Não encontro. Há uma feira de livros em Coimbra. Eu contactei o Carranca, disse: Carlos, como é que eu posso encontrar? E ele disse: eu vou encontrar a coleção completa dos diários de Miguel Torga para eu oferecer antes à minha filha, porque eu sabia que ela queria. Então vieram umas de Coimbra, outros mandaram vir de Lisboa e os últimos estavam reservados em mim, em Aveiro. Isto antes de haver todos estes processos que há agora, agora já é online, mas naquela altura ainda não estava. Portanto, a felicidade de um homem que estudou Miguel Torga e que escreveu sobre ele. Porque para se escrever sobre uma pessoa tem que se conhecer essa pessoa. A felicidade com que ele me ajudou para que a minha filha tivesse o conjunto de livros, os livros dos diários todos. Já foi há uns anos. Estava ele forte e de boa saúde. Claro. O Carlos foi um homem presente também em 2012, na homenagem ao Zeca e ao Adriano, e mais tarde participou em algumas sessões que o Movimento de Cultura e Cidadania organizou no Café Aliança. Eu recordo este episódio. Um dia havia uma sessão, não me lembro qual era o tema, o Carlos era um dos convidados e o Carlos nunca mais aparecia. E quando já pensávamos que ele estava atrasado, porque ele vinha de Lisboa, né? Estava atrasado, ele aparece com um senhor ao lado com uma guitarra e disse: só me atrasei porque fui a Cantanhede buscar este amigo para cantarmos um bocadinho antes de começar. Portanto, nós estávamos à espera dele antes para começar. E então naquele momento, como só ele sabia, acompanhado a guitarra por esse amigo, cantou a trova do Vento que Passa. Foi um momento espetacular. Aliás, eu de vez em quando eu tenho lá livros que ele escreveu em casa, de vez em quando leio-os várias vezes, já li alguns sobre o Torga, nomeadamente, mais do que uma vez, e de vez em quando dou por mim no Facebook a ouvir gravações do Carlos Carranca na aula magna em Lisboa, coisas espetaculares. E a emoção. A entrega que ele, como ele se dava. Exatamente. Como ele se dava a dizer o que sentia. E a emoção vem sempre ao de cima. Parece que há mais gente ali a querer contar connosco. Jorge? Olha, a Maria Tomásio, portanto, enviou as boas noites e logo a seguir diz que é prima da Isaura Miranda. Eu sei, eu conheço a Maria Tomásio e daqui também lhe envio a Maria Tomásio, que deve estar no Brasil. Exatamente, ela diz que mora no Brasil. Está no Brasil. Um abraço, um beijinho luso. E também à Isaura, a minha amiga Isaura, que também canta. Que também é uma força da natureza a cantar o fado. É uma força da natureza. Tive essa sorte de ter esses amigos de Valdeia Velha, infelizmente. Já acabaram. O meu amigo Mário partiu, mas está aqui presente na memória. Claro que sim. O meu amigo Manuel Sargento, Mário Frade. O Manuel Sargento, uma pessoa espetacular. O Mário Frade, o António Cané. Sim. Um abraço para eles, que eu sei que até estou com saudades de tocar na guitarra com eles. Exatamente. Tenho saudades de tocar a guitarra com eles, porque estes tempos que passámos de pandemia foram tão duros para nós, o afastamento, que me lembrei tanta vez deles. Mas pronto, haverá novas oportunidades. Tu és. Exatamente, só mais um bocadinho para concluir aqui. Okay. E já agora também mandar um grande abraço para todos essas pessoas de bem, e um beijinho grande para a Isaura, para a Isaura, como eu lhe chamo. Já tive o privilégio de os ter a todos aqui no estúdio da Rádio Mira. Um grande abraço para eles todos.
O Bruno Joel, o homem da Hora de Baile, às quintas-feiras, aqui na Rádio Mira, envia as boas noites aos presentes e parabéns pelo programa. E depois tem aqui uma pergunta para o Sr. Manuel Ribeiro. Para além da lágrima, qual a grande diferença sonora entre a guitarra de Coimbra e a de Lisboa? E agradece. Antes de o Sr. Manuel responder, se assim o entender, a Maria Tomásio diz ainda que gosto muito de te escutar, Manel. Beijinhos para vocês. Bem, a diferença entre a guitarra de Lisboa, o chamado guitarra de Lisboa, o modelo de Lisboa e o modelo de Coimbra, há na verdade aqui a lágrima, que é esta parte aqui do só um momentinho, é esta parte aqui do topo da cabeça, exatamente, que é aqui. Não é assim tão a grande diferença. A grande diferença está mesmo nas cordas e está na técnica de acompanhamento. Eu posso mudar as cordas desta guitarra, que é modelo de Coimbra, coloco-lhe umas cordas mais finas, subo-lhe um tom e altero a minha técnica de execução e ela soa. Posso tocar uma peça que se aproxime ao Armandinho, porque eu toco algumas peças do Armandinho, mas não toco assim tão bem. Terei que ir. Acho que era a altura também de tocar mais um tema e depois voltamos à conversa. Mas aí vocês têm que compreender que eu tenho que ir calçar as unhas. Calçar as unhas. Calçar as unhas. A que marca são as unhas? É um plástico. Já usei vários materiais. Já usei vários materiais. Estás sempre a experimentar, não é? Eu estou sempre a experimentar materiais. Por exemplo, vou tocar uma peça, já que falámos de paredes. Vou tocar uma peça de paredes. Enquanto segues para o teu canto para tocares, eu vou lembrar aqui também um homem, que depois já falamos dele a seguir, Artur Paredes, que era pai do Carlos Paredes, já falamos dele a seguir depois de tocares, que foi também uma figura muito importante na guitarra de Coimbra. Manuel Ribeiro é um convidado que hoje temos aqui
e que já nos contou algumas das suas verdades relacionadas com a construção de instrumentos, relacionadas com a música. E vamos falar, Manel, do Artur Paredes. Artur Paredes. Pode-se beber água em direto. Sim, o Jorge tem ali qualquer coisa ainda para Dá, sim, senhora, porque aparentemente, portanto, não é questão de mensagem, aparentemente o senhor Manuel não respondeu concretamente à questão do Bruno. Respondi, penso que respondi, que é uma questão de cordas. É lógico que a questão do Bruno acerca do aspecto da guitarra, tradicionalmente a guitarra de Lisboa é uma guitarra que tem um comprimento de corda em média menos 2 centímetros entre cavalete e pestana. Portanto, isso faz com que haja essa diferença. Exato. Não é só essa diferença, também é a própria construção, é a afinação, é a tessitura. E também usualmente usa uma voluta em vez da lágrima. Ultimamente está-se a usar a guitarra de Coimbra, o modelo da guitarra de Coimbra, quer com o comprimento de 47 de tiro de 47 cm ou 460 mm, com as cordas mais finas e com a afinação acima, ou seja, eu aqui dou um bordão que eu digo que é Ré, mas é um Dó, por questões tradicionais, não sei porquê, mas é um Dó. E eles, em Lisboa, uma guitarra afinada de Lisboa, é um Ré. Portanto, e depois é a técnica do ataque dos dedos, da mão direita especial, a técnica da figueta e o trinado, que é ligeiramente diferente, porque eu, se pegasse agora na guitarra, se tivesse a possibilidade de tocar, podia fazer aqui, digamos, uma introdução com a afinação de Coimbra, a introdução do Fado Lopes, que é tradicionalmente de Lisboa. Também pego numa guitarra com a afinação de Coimbra e toco Artur Paredes, só que ela não soa a Artur Paredes. Nem eu, com a afinação de Coimbra, tocando Armandinho, não soa a Armandinho. Ou seja, cada coisa no seu sítio, não é? As coisas, o aspecto, as pessoas, primeiro é o aspecto, é verdade, mas ultimamente já não se está a ligar só ao aspecto, estamos a ligar também o aspecto já é secundário. Eu não sei como é que vai ser a evolução da guitarra, que há uma guitarra de Lisboa é uma técnica que acompanha uma canção tradicional urbana que é o fado, mas o fado não é só de Lisboa. O fado é do país, só que Lisboa tem mais gente e lá há muito mais fado. E o fado de Coimbra não é só em Coimbra. Isto não é assim tão linear, nem as fronteiras são assim tão limitadas. Há aqui uma interseção, uma interligação, uma permuta entre tudo, mas que há diferenças, nomeadamente na tessitura. Com certeza. O Domingos Neto aplaude esta última guitarrada. Posso-lhe chamar guitarrada, não posso? Sim, antes de falarmos de Artur Paredes, este eu não chamava guitarrada, eu chamava-lhe uma peça, Os Verdejanos de Carlos Paredes, que serviram, foi uma encomenda para um filme do mesmo nome, do Paulo Rocha. Um filme de uma época interessante, um tema interessante, marcou um tempo, que era aquele tempo, para aquela época, só que toda a gente se sabe o tema e o filme, que tem o seu mérito, que é um bom filme. Parece que ninguém se esqueceram, não é? Parece que ninguém se lembra do filme. Já ninguém se lembra do filme. É um bocado isso. É a prova da universalidade e da competência técnica e da parte artística do gênio. Exatamente. Eu queria dizer, faltava uma palavra, do gênio de Carlos Paredes. E o Artur? O Artur era o pai. Eu sei. E o Artur Paredes era o pai. E o Artur Paredes, ele é o pai de Carlos Paredes e pai da chamada guitarra de Coimbra. Claro. Porque ele tocava de uma forma que as guitarras que ele chegou a usar e gravou as primeiras variações em Mi menor em 1927, ele usava uma guitarra idêntica a uma que eu tenho com mais de 100 anos ou cerca de 100 anos em casa, que era construída no Porto, que tinha o mesmo comprimento de vibração e afinava a Porto,
ou seja, a Coimbra. Claro que ele usava essa guitarra. E agora, fazendo confiança, fazendo fé numa história que me contou um outro amigo, um grande mestre, uma das pessoas que mais estudou a guitarra portuguesa, Pedro Caldeira Cabral, que contou à minha frente, contou para mim, contou para quem ouviu, naquele momento, que ele foi contemporâneo, com Artur Paredes, contemporâneo de Armandinho. Porque todas as introduções de Coimbra estão em Artur Paredes. As variações, a guitarra popular está ali tudo, em Artur Paredes. E de Lisboa, Armandinho parece que fez tudo. Tiramos o chapéu aos guitarristas como o Neto, Guerreiro, e o outro, aquele jovem que canta também, agora não me lembro o nome, já lá vou. Que são executantes de guitarra excepcionais, são mestres a tocar este instrumento que é nosso, que estão a executar Armandinho e pôr cá para fora Armandinho. Um grande mestre. O Armindo Fernandes, que era aqui de Vagos. Já aqui esteve também, não é o meu convidado, mas esteve aqui. Tive 3 ou 4 aulas com ele de guitarra. Também foi meu mestre de guitarra. Também tive 3 ou 4 aulas com ele, antes do fado ser património. Artur Paredes fala com o Armandinho e pergunta: quem é que lhe construiu o mestre Satávio Samos, por 2 por mestre, esta guitarra? O famoso Pedro Grácio, os família Grácio. Então Artur Paredes vai ter com os construtores e diz: eu quero uma guitarra que sou assim. E foi uma simbiose, aumentou-lhe o número de pontos, passou de 17, 19 pontos para 22 pontos, trações, trastes. Houve um aumento no comprimento da caixa, inicialmente não foi só a altura, continuou baixinha, e o que fez aquela guitarra foi a técnica de execução de Artur Paredes. Artur Paredes era um gênio a tocar e fez a guitarra de Coimbra. Imagina as discussões que deviam existir em Coimbra na altura, um futrica a debulhar uma guitarra no meio dos doutores. Além disso, a guitarra de Coimbra era tocada por futricas. Sim. Se foram os futricas que sempre tocaram e não os doutores. Os doutores também tocaram, também tocam, mas graças aos futricas. O Manuel Ribeiro também escreveu Os Caminhos do Santuário. É um livro que tu editaste, um livro de crónicas, certo? Certo, mas crónicas, sim, pequenas. Foi uma aventura. Eu vou ler, ainda não li. Tu debruças-te sobre a tua região neste livro? Este livro é a minha região. Anda tudo à volta do cimo do Monte do Cabeço. Esse lugar de onde se vê o Saco e o Caramulo. Portanto, pode ser até aqui o Cabeço de Miro. Também se vê o Saco e o Caramulo. A Dona Mãe da Praia da Tocha, vê-se o Saco e o Caramulo. De cima do Monte de Escoral, no Cabeço de Escoral, vê-se o Saco e o Caramulo. Na minha escola primária, nos Barrins, agora onde estou os escoteiros da Tocha, eu era menino e via o Saco e o Caramulo. Deu-te gosto de escrever isto? Deu. Fez parte de um processo, de uma situação que eu passei, que me serviu de equilíbrio também. Deu-me gozo escrever isso. E essa edição é da Confraria Naves e Companhia, Confraria de Mira, do qual eu também sou confrade. Também sou confrade. E é aí chegar daqui a pouco. Já agora podemos ir por aí. A confraria tem alguns autores muito conhecidos. No teu caso, tu não és muito conhecido como autor, és mais conhecido como guitarrista, mas também escreveste e sei que estás a escrever outro livro, mas disso falarás noutra altura que não hoje. Mas a confraria tem outros autores, nomeadamente o Silvério Manata e outros. A confraria dos Naves e Companhia tem... Aquilo é um sítio mesmo para se comer e para se beber, como se estivesse lá muito bem. Sim. E é esse o objetivo. Ou é? Será? É. Esse é o objetivo. Mas não é o único. Não é. Aquilo ali é quase... É a mesa, digamos, do famoso discurso, quase a mesa messiânica, não é? Juntamos-nos todos
para comer e conviver. No fundo, temos lá, além do Silvério Manata, o Silvério Manata é um verdadeiro herdeiro no seguimento de Idalécio Cação, o grande Idalécio Cação, que já partiu. Esse foi o grande mestre da cultura, um amigo, ele também confrade. Nabo. Tem o outro confrade Nabo, o António Canteiro. Estou a usar o João. Eu às vezes quando quero falar com o António Canteiro digo: opa, diz lá isso ao António Canteiro. Estas coisas. Temos o Baez, temos o Cândido Ferreira, também é confrade e escritor, também tem livros lançados. Isto é uma outra questão. Esta região, a região da Gandra, Cantanhede, Mira, até Vagos, tem uma... Pois, e há pouco tempo partiu um grande amigo nosso. Sim, Paulo Frade. Que também escrevia. Um grande artista. Tens alguma história dele assim que queres contar? Do Paulo? Tenho uma história. Uma história simples, passou-se há pouco tempo, antes de ele morrer. Eu estava na Praia da Tocha e ele encontrávamos regularmente aos domingos no Lapá. Passa publicidade, aos domingos no Lapá, tomar um café. Eu chego lá e gosto de tomar aquele café sem açúcar. Tem um bom café. Tira um bom café, eu gosto, sinto-me lá bem. Ele senta o seu cachimbo, tivemos a falar sobre um livro que ele não chegou a editar, que ele dizia: todos andam aí a estudar os nascimentos, o registro de nascimento da Torre do Tombo. Eu não, eu ando a estudar as causas da morte. E ele disse: tens razão. Ao lermos uma pessoa morreu assim, temos uma história para trás. Ele não chegou. Ele tinha esse problema. Ele começava. Eu lembro-me de estar no ateliê dele. Ele tinha um Cristo morto, deitado a jazer, uma pintura magnífica, grande. Ainda não está pronta. Fui lá, ainda não está pronta. Não sei onde ela está. Mas acho que ela está em casa de alguém. E felizmente está bem. Não sei onde é que ela está, mas acho que está reservada. Teve esse indivíduo. Então ele chega e estava a perguntar. Chega e depois falava e de repente levantava-se e dizia: agora vou ver os meus ciganos. Ele depois ia à procura de uma camisola com um botão, aquelas camisolas antigas, e não comprava nada porque elas já não se fabricam, não é? Mas corria, ia visitar os ciganos. Chegava lá e dizia: então Manuel, telefonava: Manuel, estamos aqui para ver os nossos mouros, os nossos, que somos nós. Ele gostava mesmo da Tocha, especialmente daquele mercado, e aquele mercado é o único mesmo. Frequento, pela manhã, domingo. A pandemia cobrou-me certos rituais, mas era usual sentarmos lá no mercado, ver as pessoas, estarmos lá, vermos as pessoas, falamos com as pessoas, encontramos lá amigos. Ultimamente não tem sido assim. Estamos a falar dos amigos que partiram, infelizmente. E isso é sintoma que estamos velhos, não é? Pois também, estamos a caminhar para lá. A roda não para. Manuel Ribeiro, em termos de conversa, a conversa foi interessante. Ficámos a conhecer um pouco mais de ti. Eu também, o Jorge e as pessoas lá em casa. As pessoas que não te conheciam e que não conheciam a tua música ou a música que tu tocas também ficaram a saber. Eu agora desafiava-te para acabarmos o programa, tocares um último tema, pode ser? E vamos tocar o último tema e eu vou tocar Artur Paredes. Ok. Então, vamos lá. Artur Paredes, voltamos a recordar, foi um homem muito importante na construção das guitarras, no toque das guitarras, e era pai de um gênio que se chamou Carlos Paredes. E agora, Manuel Ribeiro tocando Artur Paredes.
regressar à cadeira das conversas, que nós fazemos as nossas despedidas, Manuel. E, portanto, eu começo por dizer que esta foi a 14ª edição do programa A Conversar é que a gente se entende. Termina assim a primeira fase deste programa, voltaremos em setembro. Obrigado, Manel, por ter estado aqui, e aproveito para te agradecer e aproveito tudo para te despedir dos nossos ouvintes. Quero agradecer este convite, esta experiência nova, enriquecedora para mim. Tiveram a oportunidade de ver uma corda lá a partir em direto enquanto eu interpretei as variações de Randolph de Renato Paredes. A corda partiu, não devia partir, mas partiu. Mas chegámos à peça ao final. Quero enviar um abraço a todos os amigos que estão a ver em direto e verão mais tarde, porque isto vai ficar disponível nas redes sociais. Quero enviar um abraço a todos e agradecer à Rádio Mira este convite, esta experiência interessante e enriquecedora para mim foi. Ok, obrigado. Antes de irmos embora, o Jorge tem ainda qualquer coisa para nos dizer? Olha, também resta-me agradecer a presença do Sr. Manuel Ribeiro aqui no estúdio de Rádio Mira, e não é um até breve, porque com certeza que na segunda temporada o Veríssimo vai repescar, salvo seja, e com certeza que com as coisas mais afinadas e com, se calhar, cordas novas, a coisa funciona melhor. Obrigado em meu nome pessoal e da Rádio Mira. E quero também passar algumas mensagens que foram chegando por aqui, ver se as consigo apanhar. O José Vítor, Manuel Jorge diz felicitações. O José Vítor da Fonseca envia as boas noites e deseja a continuação de uma boa semana. Obrigado, José Vítor. O Domingos Neto, parabéns Rádio Mira, Jorge Veríssimo e Manuel Ribeiro. Grande hora de elevação. Saúde a todos e um abraço. Obrigado também ao Domingos Neto por ter estado na nossa companhia e diz ainda aplausos até encher a sala. Carlos António Mendes, boa noite aos dois, e o José Vítor da Fonseca envia um abraço. E eu envio também um grande abraço para todos vós lá em casa, e continuem a seguir a Rádio Mira em www.radiomira.pt. E pronto, nós chegamos ao fim, voltamos em setembro com outros convidados, e quem sabe se um regresso do Manuel Ribeiro, nunca se sabe. Depois vou-te para falar sobre coisas que tu nem sequer imaginas. Boa noite, até setembro. E continuo a ouvir a Rádio Mira todos os dias. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21h, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt.